Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Nós estamos hoje novamente retornando à nossa série Jesus e o Covid-19 e hoje nós vamos adentrar no capítulo 1 do livro Jesus e o Covid-19, escrito por John Piper. Se você ainda não tem esse livro e gostaria de acompanhar os estudos conosco e ter o livro aí no seu WhatsApp e acompanhar pelo seu telefone, anote o WhatsApp da igreja, nos envie uma mensagem e nós vamos estar encaminhando para você o livro no seu WhatsApp, tá? Então o número é 4004 2856. O número é 4004 2856. 58. Desculpa, irmãos. Está nos comentários. Já está nos comentários. O pessoal está me dando uma ajuda aqui. Irmãos, envie uma mensagem, peça uma cópia. Nós vamos estar encaminhando para vocês a cópia no WhatsApp de vocês. Vocês poderão estar acompanhando com a gente, então, os estudos. Amém? Vamos orar? Senhor, confiamos em Ti e buscamos refúgio na Tua Palavra. Nesse momento voltamos os nossos olhos para Ti, olhamos para o Teu santo monte e buscamos refúgio na Tua Palavra e nas Tuas promessas. Tem misericórdia de nós, fala o nosso coração e traz, Senhor, renovo e esperança neste meio, Senhor, esta pandemia, em meio, Senhor, a esse desespero ao qual nossa nação vive, ó Pai. Fala conosco, nos guia, Senhor, através da Tua Palavra, ao que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Se você está nos visitando, mande um comentário. Você também que já é membro da igreja, é uma alegria ter aqui vocês com a gente. Comentem aqui, digam um oi, um alô para nós, para que nós possamos saber aí quais de vocês estão participando com a gente. Amém? Um abraço já adiantado para cada um de vocês. Semana passada nós falamos um pouquinho só rapidamente da introdução do coronavírus. Falamos um pouquinho da introdução de como Jesus, a relação às probabilidades. E hoje nós vamos dar continuação nesse tema e olhar um pouco a fundo, começar a adentrar na soberania de Deus, no controle de Deus em relação a este momento tão caótico e tão sensível ao qual nós estamos vivendo. A primeira parte do livro vai falar sobre o Deus que reina sobre o Covid, sobre o coronavírus. E dentro dessa primeira parte nós temos aí o título que o John Piper coloca, que é Venha para a Rocha. O primeiro capítulo aí, ele vai falar sobre um convite que ele faz para cada leitor do livro. Para cada um de você que vai ler o livro, ou cada um de vocês que estarão assistindo esses vídeos, é feito um convite para depositar a sua fé e sua confiança em uma rocha inabalável. Uma rocha firme, que é a rocha da palavra do Senhor, que é o do Senhor Jesus. Ele começa dizendo aí, então, quando ligamos o noticiário ou buscamos qualquer informação relevante em relação à pandemia, buscando certeza para ter esperança, nós só encontramos probabilidades. A realidade é essa. Todos os dias nós ligamos o noticiário, todos os dias pegamos o jornal, todos os dias acessamos, fontes de informação no R7, G1 e tantas outras, e o que as pessoas buscam é a certeza de quando o comércio vai reabrir, a certeza de quando teremos vacina, a certeza de quando a curva das infecções irá baixar ou achatar. E infelizmente, a cada dia que passa, nós não encontramos certeza alguma. A única coisa que nós encontramos são probabilidades.
Se seguirmos a passo A, se seguirmos o passo B, se entrar na zona azul, na zona verde, na zona amarela, são muitos planos e planejamentos dos homens, dos governadores, dos prefeitos, dos órgãos da saúde, é assim que deve ser, mas a questão é que a única coisa que eles conseguem nos prometer são probabilidades. E infelizmente, eu não sei você, mas a probabilidade não traz esperança. Se você recebe uma probabilidade como resposta, essa probabilidade não traz esperança. Imagine que alguém que pode estar aqui nos assistindo ou vendo essa live depois, esse vídeo, foi diagnosticado com Covid, ou foi diagnosticado com câncer, ou foi diagnosticado com qualquer outra doença, qualquer outra calamidade. E o diagnóstico veio, você vai até o médico e o médico então te dá probabilidades do resultado do teu tratamento. O médico então passa um tratamento para você, com remédios, com fisioterapias e tantas outras formas de acompanhamento do desenvolvimento da tua doença. E aí ele te dá probabilidades. Se você seguir o prognóstico A, se você seguir os passos B, teremos probabilidades. Agora a pergunta é: as probabilidades, quando você está infectado, quando você está vivendo no meio dessa tempestade, as probabilidades não te dão esperança que você vai passar por essa. Se você foi diagnosticado, você não tem esperança se você vai sobreviver. Você não tem esperança se você vai conseguir passar por isso. Então logo, tudo que nós vamos falar hoje e no decorrer dos dias é a respeito de esperança. Esperança. Vamos falar de ter esperança em meio à pandemia, esperança em meio às calamidades, esperança em meio aos diagnósticos ruins. Hoje pode ser o Covid, amanhã pode ser câncer e tantas outras coisas que podem vir, outras calamidades, mas a realidade deve ser uma única, devemos buscar esperança. E probabilidades não trazem esperança. Agora, se o mundo, os noticiários, a medicina, os homens nos oferecem probabilidades, e estamos daqui batendo na tecla que probabilidades não trazem esperança, qual é a esperança que Deus traz? Qual é a esperança que, em contrapartida do mundo, em contrapartida dos órgãos humanos, Deus, o céu, o hospital celestial nos dá? Qual é a esperança que Ele nos dá? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Imagine que a palavra de Deus, em meio a esse diagnóstico ruim, em meio a essa má notícia de que algo não está bem com você, Deus fala. Nós estamos nessa semana meditando sobre Deus sempre fala com você. Você acredita que Deus está falando com você? Você acredita que em meio a esse sacrifício que você está passando, em meio a esta dor, este luto, em meio a essa angústia, em meio a essa dificuldade, você acredita que a voz de Deus está ecoando dos céus para que você ouça? Pastor, eu ainda não ouvi a voz de Deus. Imagine então nesse contexto de pandemia, nesse contexto de doença, de incerteza, de probabilidades. O autor do livro que nós estamos aqui estudando, John Piper, ele compartilha um testemunho da vida dele quando ele foi diagnosticado com câncer. E ele, como normalmente, ele foi fazer exames de rotina. E em meio a esses exames, o médico pediu um exame específico porque o médico desconfiava que ele estava com câncer. E enquanto ele estava se preparando para o exame, ele lembrou-se que o médico falou para ele que provavelmente, pediu esse exame, que haveria uma possibilidade, uma probabilidade dele ter câncer.
E enquanto veio à mente dele, do escritor do livro, John Piper, que ele poderia ter câncer, ele lembrou da voz de Deus, ele lembrou da palavra de Deus. Deus falou com ele. Deus não falou, não sussurrou no ouvido dele, não balançou uma cortina, não piscou uma lâmpada, mas Deus falou com ele através da Bíblia. Ele lembrou de um texto bíblico que ele tinha lido. E esse texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E lá no capítulo 5, versículo 9 e 10 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Essa é uma versão antiga, mas ele está dizendo aqui que Deus nos salvou mediante a morte de Jesus, e o propósito da nossa salvação, se você confia em Deus, se você entregou a sua vida a Deus, se você faz parte do povo de Deus, a promessa é que a morte de Jesus por você foi para que você fosse salvo. E aí a salvação te traz um presente. A salvação vem num pacote, e o pacote é o seguinte, que quer você durma, quer você esteja acordado, você viva em união com Deus. A Bíblia troca a palavra dormir, adormecer, estar acordado, com viver ou morrer. Por exemplo, quando Jesus foi chamado, convidado para ir até a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava morta. Quando Jesus chegou na casa e a menina estava deitada na cama, morta, a Bíblia fala que Jesus disse que a menina não estava morta, ela apenas dormia. Jesus enxerga a morte como adormecer, e um dia você irá acordar. Então, esse texto está dizendo que a salvação em Cristo Jesus nos provê vida eterna. Então, quer você morra nesta vida, quer você morra nesse momento, quer você esteja vivo nesse momento, uma coisa é garantida: você vai viver com Deus, viver em união com Deus. Olha que interessante, quer você viva agora, ou quer você morra, ou seja, quer você tenha uma vida prolongada de 80 anos, 90 anos, ou quer você esteja diagnosticado com uma doença que vai levar a sua vida, uma doença terminal. A Bíblia diz: quer você viva com uma vida prolongada, ou quer você morra precocemente, uma coisa é certa, você vai viver em união com Deus. Então, você que crê em Cristo, você que está em Cristo, o seu destino é uma vida eterna com Deus. Não importa o resultado, não importa o que acontece nessa vida, nesse tempo, o teu destino é viver em união com Deus eternamente. É o que esse texto está dizendo: quer vivamos, quer morremos, viveremos com Deus. Agora, olha a diferença. O médico, o noticiário, a humanidade, os órgãos, as instituições dizem: provavelmente teremos isso, provavelmente teremos aquilo, provavelmente alcançaremos isso, provavelmente não alcançaremos. A palavra de Deus está dizendo: quer você viva, quer você morra, você vai viver. Ponto. Enquanto de um lado vemos probabilidades, do outro lado nós temos certeza absoluta. Porque Deus não pode mentir. A única probabilidade de não vivermos eternamente com Deus, ou não vivermos em união com Ele, seria se Ele estivesse mentindo na palavra dEle. E a Bíblia fala que Deus não mente. Deus é verdadeiro. Por mais que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Quando a Bíblia fala que Ele não pode negar a si mesmo, a Bíblia está dizendo que é da natureza de Deus ser verdadeiro. Assim como, Deus,
a água não se torna óleo, assim como o óleo não vira água, assim Deus não se torna mentiroso. A natureza de Deus é verdadeira, é perfeita, é pura, é santa. Por isso, tudo que Ele fala, nós devemos dar crédito. E Ele está dizendo, quer você viva, quer você morra, você vai viver eternamente. Se você está em Cristo, se você confia em Cristo, se você entregou a sua vida a Jesus, você vai viver eternamente. E isso é uma notícia que brilha em meio à escuridão e ao caos da pandemia. Agora, você pode pensar assim, pastor, eu entendi que se eu crer em Jesus, se eu crer em Deus, crer na palavra de Deus, eu vou viver eternamente com Deus. E isso me dá um porvir, me mostra um futuro. Mas e o presente? A religião sempre promete um futuro. A religião sempre promete um céu para esquecer do presente. Mas os meus problemas são presentes. Amanhã eu tenho contas para pagar. Amanhã eu preciso comprar remédios, amanhã eu preciso visitar um ente querido no hospital, amanhã eu preciso passar por uma cirurgia, amanhã eu preciso resolver problemas. E em que a esperança do futuro, de viver futuramente, eternamente com Deus, me ajuda hoje? Como? Como a Bíblia, como a palavra de Deus faz essa conexão? Lembre que, primeiro a Bíblia fala o seguinte, olha, o escritor John Piper, ele fala assim primeiro: esperança é poder, e poder presente. A esperança impede que as pessoas se matem agora, ajuda as pessoas a sair da cama e ir trabalhar agora, dá sentido à vida cotidiana, mesmo a vida trancada em quarentena em casa agora. Libera do egoísmo advindo do medo e da ganância agora, e capacita ao amor, a intrepidez e o sacrifício agora. Ele dá aqui exemplos de como a esperança no futuro nos ajuda agora. Então a primeira coisa que ele fala é a seguinte, olha só, a esperança impede que as pessoas se matem agora. Se você crê que quer você viva, quer você morra, que Deus está no controle da sua vida, você não vai se matar. Primeira besteira que as pessoas podem pensar é o seguinte: então pastor, quer eu viva, quer eu morra, eu vou estar eternamente com Deus. Então eu vou ir trabalhar normalmente, eu vou desobedecer os órgãos de saúde, eu vou, vamos dizer assim, eu vou pisar na bola. Eu vou deixar de tomar os cuidados necessários, porque quer eu viva, quer eu morra, eu vou estar com Deus. Você está se matando se você fizer isso. E esse texto nos ensina, e a Bíblia nos ensina exatamente o oposto. Que quem vai viver eternamente com Deus, quem tem esperança de quer viver, quer morrer, vai estar em união com Deus, cuida da própria vida, não se mata, não se suicida. Primeiro, olha, você está olhando para o futuro pensando o seguinte: então se eu morrer eu vou estar em união com Deus, então eu não vou cuidar da minha vida, não vou tomar os cuidados necessários e vou me matar, porque é isso que você vai fazer. Mas a Bíblia está dizendo que você está vivendo agora com Deus. Se você morrer, você vai estar com Deus, mas enquanto você está vivo, você está com Deus. E não é uma característica de quem vive estar com Deus descuidar da própria vida e da própria saúde. Então, quando você tem esperança no futuro, você cuida da sua vida no presente. Ainda que você saiba que o teu futuro está garantido, você cuida da sua vida no presente. Você vai trabalhar no presente, você ama as outras pessoas no presente, você cuida cada momento do presente como se fosse o último, porque você está vivendo em união com Deus, e Deus é amor, Deus é luz. Então você vive uma vida de amor, uma vida de luz. A realidade que você deve saber é que você não sabe das coisas.
Por exemplo, o autor John Piper, ele fala o seguinte, que antes ele tinha o costume de dizer, quando alguém perguntava para ele, você está bem? Ele dizia sim, estou bem, ou dizia não, não estou bem. Aí, e a maioria de nós é assim também, as pessoas nos perguntam, e aí, você está bem? A gente fala sim, estou bem. E ele disse o seguinte, que ele, provavelmente no dia que ele foi diagnosticado com câncer, perguntaram para ele se ele estava bem. Ele disse que estava bem, mas na realidade ele não estava bem, porque ele estava com câncer. E ele falou então que eu deixei de dizer estou bem, e ele passa a dizer, olha, eu me sinto bem. Agora, se eu não estou bem ou não estou bem, só Deus quem sabe. Assim é você. Se você às vezes é um infectado por coronavírus e é assintomático, ou seja, você não tem os sintomas, as pessoas vão perguntar, e aí, você está bem? Você pode dizer, olha, eu estou bem, mas na realidade você está com Covid, você não está nada bem, mas é assintomático. Então você fala o seguinte, olha, eu me sinto bem. Agora, se eu estou bem ou não, é só Deus quem sabe. Então, nesses momentos de pandemia, nós confiamos que a certeza que toda a ciência, ou seja, quem sabe todas as coisas é Deus. Quem sabe todos os resultados é Deus. Então, Deus sabe se amanhã você irá contrair a doença ou não. Deus sabe se amanhã você vai trabalhar ou não, se a sua empresa vai fechar ou não, se você vai ter um aumento ou não. E a Bíblia fala que não só Deus sabe, mas como Ele controla. Olha só o que diz em Tiago. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15. Escutem, Tiago fala. Embora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo. Então, a nossa vida ou a nossa morte depende do querer de Deus. Tiago está falando, se Deus quiser, viveremos. E não só isso, mas ele está dizendo também que se Deus quiser, eu vou para tal lugar ou não vou. Vamos dizer que você tem planos de viagem para o exterior. Se Deus quiser, você vai. Dá tudo certo. Agora, se Deus não quiser, Ele manda uma tempestade, o avião cai, seja lá o que pode acontecer. Mas a realidade que a Bíblia traz é o seguinte, que o amanhã só a Deus pertence. E isso é uma certeza inabalável. Essa não é uma notícia para nos trazer apenas probabilidades novamente, nos jogar no terreno que não tem rocha, que não tem firmeza. Quando você conhece Deus, quando você tem fé em Deus, quando você tem certeza que Deus te ama, cuida de você, cuida da tua família, e você sabe que Ele não só sabe do futuro, mas Ele controla o futuro passa a ser um lugar de aconchego e paz, tranquilidade. Agora, quando você não conhece Deus, quando o teu relacionamento com Deus é apenas para pedir, é apenas para deixar uma Bíblia aberta na sala de casa, é apenas para dizer que é religioso, que foi batizado, mas você não conhece Deus, você não tem vida com Deus, você não fala com Deus, você não confessa os seus pecados para Deus, você não deixa Deus cuidar de você e da sua família. Quando você não tem esse relacionamento com Deus, a realidade é que você é o maior inimigo e o bicho papão aos seus olhos é o futuro. Porque você olha para o futuro e você não sabe o que acontecerá com a sua família, com o seu emprego, com a sua casa. Nós vamos acabando por aqui, o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é um convite, venha para a rocha. Deixe de lado as probabilidades, deixe de lado a incerteza e venha para a rocha da palavra de Deus.
o Deus que controla quando você vai morrer e o Deus que controla para onde você vai ir. Deus que controla todas as coisas. Venha para Ele, confie nele, descanse nele e deixe que as demais coisas Ele faça por você. Amém? Vamos orar. Senhor, te dou graças. Peço que o Senhor cuide de cada uma das pessoas que estão conosco. Que o Senhor venha prover as necessidades, tirar, Deus, do coração delas toda angústia, todo medo, e venha prover, Deus, um futuro de paz, de certeza e confiança de que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Essa é minha oração em nome de Jesus. Queridos, paz do Senhor, continue aqui com a gente. Nós vamos voltar em 15 minutos com o nosso culto. Continue aqui na página e nós já estaremos de novo. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. Vejo vocês na próxima quarta-feira às 19h15. Deus abençoe.